Tivemos hoje dois indicadores aí referentes ao andamento da economia brasileira. Um é o de sempre, segunda-feira, relatório semanal Focus, que mantém a projeção de crescimento de 0,87% este ano e de 2% no ano que vem. E aí nós tivemos a divulgação do IBCBR, que é a prévia do PIB calculado pelo Banco Central, que mostrou uma expansão da atividade em agosto de 0,73% sobre o mês anterior, aliás, de 0,07% sobre o mês anterior e de 0,9% sobre o trimestre imediatamente anterior. Só que em relação ao ano passado, as variações foram negativas na comparação mensal e também trimestral. E nós vamos falar sobre isso agora com o economista Cláudio Considera, que é do IBRE, Fundação Getúlio Vargas. Ele é pesquisador associado. Cláudio Considera, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, eu queria saber como é que você avalia esse BCBR. Eu acho que é bom a gente lembrar até que nem sempre o PIB confirma o que foi indicado. Mas, na verdade, ele segue mais ou menos o que a gente tem visto nos indicadores, né? Eles são bem próximos, embora às vezes possam diferir muito. Nós mesmos temos um indicador semelhante ao IBC e os números são mais ou menos semelhantes a esse que o IBC divulgou hoje. E o que é interessante chamar a atenção é quais são os setores. Nós conseguimos, no nosso indicador, abrir os setores de atividade que mais cresceram, mais caíram. E aí fica muito claro que a indústria de transformação e a construção continuam ruins, continuam com negativos, tanto em termos principalmente em termos do ano anterior. E de tal maneira que o número agregado acaba sendo o acumulado de 12 meses acaba sendo de 0,9, mostrando que nós estamos caminhando para um PIB em torno de 1% no máximo nesse ano. Pode ficar então um pouquinho acima dessa média das projeções do mercado? Pode ficar um pouquinho acima da média. As projeções do mercado estão em torno de 0,8, né? 0,87. E a previsão do IBRE, do boletim macro do IBRE, é de 1,1%. Então nós vamos estar por aí com 1% de crescimento durante esse ano, não muito mais do que isso. Ou seja, vamos repetir os crescimentos dos 2 últimos anos. Será o terceiro ano de crescimento de 1%, ou menor do que isso, um crescimento de renda per capita ínfimo, né? Agora, Cláudio, a gente percebe aí pela composição que você disse que indústria e construção estariam com os piores dados. Só que os dados do IBGE, também referentes ao mês de agosto, mostraram a indústria até com um certo aumento da produção. O que ficou ruim foi o comércio quase estável e o setor de serviços que recuou. Os dois, comércio e serviços, recuam. A parte de outros serviços, né, que também está na PMC, ela é positiva. De tal forma que o número de serviços das contas nacionais, ele é positivo, fazendo com que o número do PIB, o número total das atividades, seja positivo também. Agora, a questão a diferença que eu estou falando em relação ao dado do IBGE, da famosa pesquisa industrial mensal, produção física, PIPF, é porque a ponderação que a gente usa para as contas nacionais é um pouco diferente daquela ponderação que o IBGE usa para calcular a indústria só. Você verá o IBGE anunciar o PIB trimestral, que os números da indústria de transformação vão ser diferentes da pesquisa que ele faz com uma certa ponderação da PF e das contas nacionais, que tem uma ponderação diferente daquela da PIPF. Por isso que eu estou falando que a indústria está dando negativo, a construção também está dando negativo nesse mês de e também com relação ao trimestre móvel, é o trimestre que começou em junho, julho, agosto, comparado com junho, julho e agosto do ano anterior. Nós conversamos com o Cláudio Considera, que é pesquisador associado da FGV e IBRE. Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.